Olá, eu sou o professor Ricardo Leão, do Departamento de Fisiologia, e a gente vai falar sobre transporte através da membrana, difusão e permeabilidade. Vão ser três slides, três apresentações, de PowerPoint, que vão cobrir esse assunto. Então vamos começar falando sobre difusão de moléculas em soluções, como vocês podem ver nessa figura, onde a gente tem a difusão de uma molécula de corante em um meio aquoso, que está contido nesse Erlenmeyer. Então a primeira coisa, o primeiro conceito importante para a gente compreender o que é difusão é entender que as moléculas que estão na solução se movem no movimento browniano. Esse nome browniano significa movimento aleatório, ou seja, se eu conseguir ver uma molécula, se eu conseguisse, na realidade, ver uma molécula individual, eu veria que ela se move aleatoriamente pela solução. Como a gente pode ver nesse slide aqui, só que aqui está em duas dimensões. Ou seja, eu não conseguiria prever a direção, o caminho dessa molécula. Ela está mudando de posição toda hora. Por que ela está mudando de posição? Porque ela está esbarrando nos seus companheiros, digamos assim, nas suas outras moléculas, tanto de solvente, né, a água, quanto de solução. Tá bom? Então, cada mudança de direção é um esbarrão que essa molécula está dando em outras moléculas que estão ao redor, que a gente não está vendo aqui, não está sendo representada nesse slide. Bom, as moléculas, então, elas têm que ocupar todo o espaço disponível na solução. Então, vamos ver essa sequência aqui de imagens, onde a gente tem uma garrafa, né, com água, e foi introduzida uma solução cor-de-rosa, que vocês podem ver, de um corante, e ela foi depositada aqui no meio, né, no meio da garrafa, tá? Onde vocês podem ver. E à medida que vai, com o tempo, você vai vendo que ela vai se difundindo, ou seja, ela vai ocupando todo o espaço possível. Até que no final, você tem uma solução homogênea. Ou seja, todas aquelas moléculas, aqueles zilhões de moléculas, começaram lá no meio da garrafinha, estão agora ocupando todo o espaço. Isso vai ficar assim. Uma vez que atinge esse estado de homogeneidade, isso não vai mudar. Isso quer dizer que você tem a mesma probabilidade de encontrar uma molécula em qualquer lugar dessa solução. Tá? Se você olhar em cima, embaixo, à direita ou à esquerda, a probabilidade de encontrar moléculas é exatamente igual. Ou seja, a concentração de moléculas é igual em todos os pontos da solução. E isso, gente, a gente pode simular, como vocês vão ver no próximo slide. Tá? Vamos falar aqui, esses conceitos aqui estão resumidos nesse slide. Então, as moléculas individuais vão se difundindo para regiões onde elas estão menos concentradas, tá? Até a concentração da molécula em todos os pontos da solução se encontrem iguais. Ou seja, a difusão vai de onde as moléculas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. Então agora sim, a gente pode ver uma simulação desse processo de difusão. À nossa esquerda, a gente tem como que essa simulação foi feita. A gente tem um ponto com a molécula, ela só tem duas opções. Ela vai para a esquerda ou vai para a direita. E nessa simulação, feita no computador, ela tem a mesma chance de ir para a esquerda ou para ir para a direita, 50%. E você vê no eixo Y, né, o tempo. Você vai ter 20 passos de tempo. E no eixo X você está medindo a posição ao longo desse eixo X. Então ele só tem realmente uma dimensão de trabalho. Então, nessa simulação você pode observar que ela foi aleatoriamente. Ela foi para a direita primeiro, depois ela foi para a esquerda, balançou um pouquinho, voltou para a direita, e no ponto 20 temporal, né, ela voltou para o mesmo lugar. Tá? E você pode fazer isso infinitas vezes no seu computador. Agora, vamos ver agora no painel que está apresentado embaixo, como seria essa simulação com 2.000 moléculas, em vez de uma só, como está no painel de cima. Então todas vão começar na posição 0.
Tá? Então você está vendo uma linha reta, são essas 2.000 moléculas, todas na posição zero. Aí você começa a difusão. Cada molécula joga uma moedinha, digamos assim, e decide para que lado que vai. Após 10 passos, vocês podem ver que agora você começa a ter uma distribuição ao redor do ponto zero. Mas a maioria dessas moléculas ainda está no ponto zero. À medida que você anda, como você pode ver no painel C e no painel D, você vai alargando essa distribuição. Ou seja, vai aparecendo mais e mais moléculas cada vez mais longe do ponto inicial. Se você dá tempo suficiente, você vai chegar a um ponto onde você vai ter a mesma probabilidade de ter moléculas em todos os pontos. Tá? Nesse ponto temporal que a gente está vendo na figura D, você tem maior probabilidade de achar as moléculas ainda no ponto zero. Você já tem agora probabilidades razoáveis de achar elas fora do ponto zero. Se você der tempo suficiente na simulação, elas vão chegar no ponto onde todas você vai encontrar o mesmo número de moléculas em todos os pontos, que seria o equivalente àquela garrafinha da direita que vocês estão vendo em cima. Tá? Ou seja, mesmo no computador, a gente pode simular, usando apenas o movimento browniano, tá? Esse processo de difusão, onde que você vai chegar numa situação de uma solução homogênea. Então, eu quero dizer isso, que apesar de não conseguir prever a direção de uma molécula individual, a gente consegue saber a direção do fluxo difusional, que é sempre do lado menos concentrado para o lado mais concentrado, e acabando numa situação de homogeneidade. Tá? Então, como que a gente consegue prever essa direção de uma molécula, perdão, de um conjunto de moléculas, se a gente não conhece e não tem como saber, predizer a direção de uma molécula individual? Então, o primeiro conceito importante é o coeficiente de difusão D, e ele é proporcional à velocidade na qual uma molécula se difunde pelo meio. O coeficiente de difusão é dado pela equação de Einstein-Stokes, que está aqui representado aqui embaixo. Então, D é inversamente proporcional ao tamanho da molécula, que é dado pela relação 6πr, 6π vezes r, então π vezes r é o diâmetro da molécula, tá? E a viscosidade do meio circulante, que é esse símbolo grego que a gente está vendo ni. Tá? Ou seja, quanto maior a molécula, menor esse coeficiente de fusão. Quanto mais viscoso o meio circulante, menor esse coeficiente de fusão. Isso faz sentido, porque quanto maior uma molécula, lembra que eu falei que ela tem que atravessar, ela tem que, para ela se difundir, para ela mover numa solução, ela tem que tirar as outras moléculas da frente. Quanto maior esse diâmetro, mais moléculas ela tem para retirar da frente dela. Tá? Isso vai gastar mais energia. Então, mais lento é o processo de mover do ponto A para o ponto B. E lógico, quanto mais viscoso o meu circulante, mais difícil é romper essa barreira energética que é de separar as moléculas do solvente. E o D é proporcional à constante de Boltzmann e à temperatura, em graus Kelvin. Tá? Essa temperatura é a energia cinética das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. E a unidade de D está dada aqui à direita, centímetro quadrado por segundo. Então, simplificando, a gente pode assumir uma temperatura constante. A maioria dos experimentos biológicos não fez a temperatura constante. O nosso corpo mantém uma temperatura constante, a gente pode assumir T como sendo uma constante. A gente assume o meio simples de fusão, aquoso. A maioria das soluções biológicas está no meio aquoso. Então, a viscosidade vai ser constante. Então, a grande variável vai ser o raio da molécula. Ou seja, quanto maior a molécula, menor seu coeficiente de fusão. Por esse motivo que eu expliquei, ela vai ter mais trabalho, vai ter que gastar mais energia para remover do caminho as moléculas que estão circulando essa molécula. E aqui a gente está vendo graficamente o tempo de difusão e as fórmulas do tempo de difusão que dependem desse coeficiente de difusão. A gente tem aqui as fórmulas por tempo de difusão em uma à esquerda, duas no meio e 3 dimensões à direita. Então você vendo que o tempo de difusão é dado aqui em D, um RMS, que ou seja, o valor quadrático da média de distância, varia com a raiz quadrada do tempo. Então você vê que o tempo de difusão não é linear. Isso é fácil de ver no gráfico A, onde a gente tem como seria o tempo de difusão de uma molécula X,
tá? O tempo em relação à distância. Se esse DRMS fosse diretamente proporcional ao tempo, que você pode estar vendo aqui, que é a linha reta, ou a raiz quadrada do tempo, que você vê que é uma linha, não forma uma linha reta. Você tem um início rápido e depois vai achatando. Então a difusão na vida real é bem mais lenta. Isso em uma dimensão. E você tem que levar em conta que a molécula não vai apenas para frente, como está sugerindo aqui esse gráfico. Ela vai para qualquer lado. Vocês viram naquela simulação. Então no gráfico B a gente está vendo como seria randomicamente. Então você teria se ela fosse linear, você teria uma reta. Aqui você tem randomicamente essa distribuição, essa loucura aqui que vocês estão vendo. Então vocês estão vendo que a difusão não é um movimento de uma molécula, só não é um movimento para frente apenas. Ela pode ir para frente, para trás e tal. Tá? E aqui está vendo em 2 dimensões nesse gráfico bem lógico. Em 3 dimensões a gente tem outra história, né? Raiz quadrada de 6 vezes dt. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a difusão, gente, não é um processo rápido, tá? É um processo lento. E a difusão é ineficiente para transportar moléculas a grandes distâncias. Tá bom? Então aqui a gente tem a relação distância e tempo de difusão para uma molécula, no caso a acetilcolina, que é o neurotransmissor, que tem esse coeficiente de fusão D de 1 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo. E aqui um gráfico, distância vezes tempo, em escalas logarítmicas. Tá bom? Vocês podem observar que as escalas dos 2 eixos são logarítmicas. Então observe que para essa molécula difundir 90%, uma distância de 0,1 micrômetro, que é uma distância muito pequena, 100 nanômetros, tá? Ela leva 0,01 milissegundos para difundir. Ou seja, essa distância é relativamente rápida. Veja só, a acetilcolina é um neurotransmissor. A gente vai ver mais pra frente que o neurotransmissor tem que difundir da vesícula sináptica, né, do ponto de exocitose da vesícula sináptica, para seu receptor nesse espaço de uma fenda sináptica que tem em torno de 10, menos do que isso, em nanômetros, 10, 5 nanômetros. Então, para essa função é bem rápido. Você vê que ela levou 10 microsegundos. Isso para uma transmissão é excelente. Nota que à medida que que você vai aumentando essa distância, então de 0,1 passou para 1 micrômetro, você aumentou 0,01 para 1 milissegundo. Você aumentou 100 vezes. Tá? Você aumentou 10, agora você aumentou 100 o tempo. Então, para dar 1 micrômetro, você levou 1 milissegundo. Então dá para entender porque a fenda sináptica, que a gente vai ver lá na aula de neurotransmissão, de comunicação celular, tem que ser pequena, porque o milissegundo é um potencial de ação. Tá? A gente não quer perder tempo. Mas tudo bem, andar 1 micrômetro e 1 milissegundo não é tão ruim para a maioria dos processos celulares. Agora, note que para andar 10 micrômetros, que é raio de uma célula em média, levou 100 milissegundos. Para andar 100 micrômetros, que valeria 5 células, levou aqui 10 mil milissegundos, quer dizer, 10 segundos. Tá? Então, você está vendo que vai ficando cada vez menos eficiente para você para essas moléculas serem transportadas por difusão. Então a difusão ela só é eficiente em situações subcelulares e celulares. Tá? Se você quer andar acima de algumas células, ela é muito pouco eficiente. Então você tem que ter um meio de transportar soluções que, no caso, os organismos multicelulares desenvolveram foi o sistema circulatório, tá? Para levar todas as moléculas que a gente precisa, né, para o nosso metabolismo, para todas as células do corpo, rapidamente. Mas a nível celular e subcelular, o transporte de moléculas se dá por difusão, porque é bastante razoável o tempo de difusão. Ele vai em torno de 0,1 a 100 milissegundos, o que para muitas coisas não é ruim, o metabolismo não é ruim, etc. Tá? Então, quando a gente vai falar agora de transporte, de processo de difusão através da membrana, é realmente difusão, tá certo? Bom, vamos falar agora da lei de Fick, que é a lei que rege a velocidade de difusão J, o fluxo de uma substância através de 2 compartimentos. Tá? Então, nota que isso agora, quando a gente fala velocidade de difusão, o fluxo é uma medida de velocidade, ou seja, no caso não seria metros por segundo, mas olha, seria, a gente está vendo aqui, na unidade, mol
sobre centímetro por, perdão, mol sobre segundo por centímetro quadrado. Então a gente está vendo quantos moles de substância estão atravessando 1 centímetro quadrado de uma interface por segundo. Então a velocidade de difusão, J, de uma substância através de 2 compartimentos é proporcional à diferença de concentração dessa substância, ΔC, inversamente proporcional à espessura da barreira entre os 2 compartimentos, ΔX. Isso que a gente chama de lei de Fick, que vocês vão ver também em outros assuntos, por exemplo, em fisiologia respiratória, tá? Circulatória, para mostrar a difusão gasosa ou de nutrientes através de compartimentos, como o capilar e o tecido. Tá? Então é uma lei simples, que está dada aqui. Então a lei de Fick é igual ao coeficiente de fusão vezes a diferença de concentração sobre ΔX. Então quando a gente tem aqui nesse exemplo que está embaixo, a gente tem uma quantidade de soluções perdão, de substâncias do lado A e do lado B. Então dá para ver aqui que a gente tem mais substâncias do lado A do que do lado B. Como eu disse, individualmente essas moléculas não têm noção para onde ir, elas vão aleatoriamente se movimentando. Mas como eu tenho mais moléculas do lado A, eu vou ter mais chance de uma molécula dessa ir parar do lado B do que uma molécula que está do lado B e ir parar do lado A. Então o fluxo unitário de moléculas, unidirecional, perdão, de moléculas do lado A para o lado B é maior do que do lado B para o lado A, como a gente pode ver nessas setas aqui embaixo. Tá? Então a seta maior é do lado A para o lado B e a menor do lado B para o lado A. A gente não consegue ver isso, tá? A gente não tem como ver essas coisas. Mas eu consigo ver o fluxo, eu posso medir a concentração de moléculas dos dois lados e ver o desenvolvimento da difusão. Então o que eu vou ver é que eu vou ter um fluxo difusional líquido de A para B, que é a diferença dos dois fluxos difusionais, essas duas setas, que é a seta de baixo, que é a diferença do fluxo de A para B, fluxo de B para A. À direita desse nosso exemplo, a gente tem aqui uma representação de como seria a queda de concentração através da membrana ΔX, dessa interface aqui. Tá? Você tem aqui uma linha horizontal que representaria a concentração de substância do lado A e uma linha do lado B. Tá? Você vê que tem uma diferença ΔC aqui, uma queda. E através da membrana, a gente coloca essa linha diagonal, como se tivesse esse gradiente de concentração. Evidentemente, isso é uma coisa idealizada. Tá? A gente não sabe como é que é exatamente que se dá essa difusão, mas logicamente que você tem que começar com uma quantidade maior de substâncias aqui desse lado, mais da membrana mais próximo, da interface mais próxima do lado A que do lado B. Tá bom? Então, o que a lei de Fick diz, gente, é que T é uma constante. Eu posso assumir essa membrana, essa interface, o ΔX, como uma constante, porque aqui no nosso assunto eles vai estar preocupado com o transporte através de membrana na maioria das vezes. Então, ΔX é a espessura da membrana biológica. Isso aqui é a constante. Tá? E a grande variável, então, é a diferença de concentração ΔC. Então a gente pode ver aqui representados os fluxos, tá? Em 3 situações. Uma que a gente tem como mostrar naquele exemplo, esse exemplo da esquerda, eu tenho aqui mais substância do lado A do que do lado B. Então o fluxo unidirecional de A para B maior que B para A. E aqui o fluxo difusional líquido, essa seta verde, de A para B. A situação contrária no exemplo do meio. Tenho mais do lado B do que do lado A. Vejo um fluxo maior unidirecional de B para A do que de A para B. E um fluxo líquido, então, de B para A. Agora, essa situação aqui, que é do lado direito, eu tenho a mesma concentração de A e B, ou seja, ΔC igual a zero. Se ΔC igual a zero, pela lei de Fick, a gente vê claramente que o fluxo é zero. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de moléculas indo de A para B do que B para A, então o fluxo líquido é zero. Essa situação, gente, é o que vai acontecer se eu deixar uma situação, por exemplo, como a da esquerda, aquela que você tem a maior concentração de um lado A do que do lado B, deixar acontecer, deixar a difusão acontecer. Então, toda difusão vai tender a chegar numa situação de equilíbrio, onde as concentrações vão se igualar dos dois lados. Tá? Então, no equilíbrio, as concentrações se igualam e o fluxo líquido resultante é zero. Quem está vendo esse exemplo do lado esquerdo, eu tenho a situação inicial, onde tenho mais moléculas do lado 1 que do lado 2, um fluxo maior de 1 para 2,
tá? Então a gente pode ver pela seta. E do lado direito a situação de equilíbrio, onde você igualou as concentrações e agora o fluxo é igual em ambos os lados. E você não vai ter mais agora fluxo observável. Tá? Você pode simular isso no computador, está aqui, 200 moléculas. Tá? Começa no ponto 0, todas estão do lado 1, nenhuma do lado 2. Tá? Do lado 1 azul, do lado 2 vermelho. Você começa a sua simulação e logo você chega numa situação de equilíbrio, que está mostrado aqui. Você pode ver que, lógico, não é que você vai ter perfeitamente uma situação onde todas as moléculas vão estar iguaizinhas dos dois lados. Lembre-se que nós temos movimento aleatório. Então você pode ter situações onde algumas vezes você vai ter mais moléculas do lado de um lado do que do outro e por aí vai. É o que a gente está vendo aqui. Mas em média todas não vão ter uma preferência de lugar. Então na média você vai ter a mesma concentração dos dois lados. E lógico, isso aqui são 200 moléculas. Agora numa situação real você vai ter zilhões de moléculas. Essas pequenas variações não vão ser importantes. Tá? Essa situação de equilíbrio é quando você chega, tá, num estado estacionário sem gastar energia. Esse estado estacionário é o que a gente viu ali. Não houve mudança, você não vai ter mais mudança. Tá? Isso foi alcançado espontaneamente. Isso que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. Tá? Mas você pode ter situações de estado estacionário que são importantes para a fisiologia e para a biologia celular, etc., que não são situações de equilíbrio. Por exemplo, a gente vai ver mais tarde que você tem que as concentrações de íons dentro e fora da célula são diferentes e são constantes durante toda a vida da célula. É um estado estacionário, mas não é espontâneo. Ele é mantido com gastos de energia. Tá? Então, o equilíbrio é apenas um estado estacionário que é alcançado espontaneamente, sem gasto de energia. Uma vez que você atinge o equilíbrio, ele vai ficar naquela situação para toda a eternidade, se nada modificar essa situação de equilíbrio. Tá? Então, termodinamicamente é um poço, tá? Onde aquele sistema alcança e fica ali. Tá? Como está dizendo aqui, uma vez alcançado o equilíbrio, ele não se altera de forma. Então vamos passar rapidamente nisso aqui, que é entender a energética da difusão. Para a gente facilitar, a gente pode comparar com a energia potencial gravitacional. Você deve lembrar de aulas de física do 2º grau. Então se lembra que quanto maior a altura de um objeto em relação ao chão, maior a energia potencial que ele tem. Então nesse exemplo eles têm 3 bolas, uma que está nessa coluna, que tem, vamos supor, está 2 metros de altura, uma está a 1 metro de altura e a do meio está no chão. Então, a do chão não tem energia potencial gravitacional porque ela já está no chão. A que está na coluna de 2 metros tem uma energia potencial maior que a de 1 metro, tá? Porque ela está mais alta. Tá? A gente está vendo aqui na fórmula. A energia potencial gravitacional é igual a ΔY, que é a altura, diferença de altura, vezes força gravitacional. Então, obviamente, se a molécula M, que está a 2 metros de altura, se eu empurrar ela, essa bolinha, ela vai cair no chão com uma energia maior do que a bolinha que está a 1 metro de altura. Tá? Isso é praticamente, isso é senso comum. Se eu pular de um muro de 1 metro, eu vou cair e talvez não me machuque. Se eu pular de um muro de 2 metros, eu tenho uma chance grande de machucar. Quanto maior a altura, maior a queda. Tá? Fazer uma analogia com a diferença de concentração, sendo a altura aquela diferença de concentração. Então, quanto maior a altura, maior a energia do fluxo, tá certo? Então, maior o fluxo, maior a diferença de concentração. Então, vamos retomar aqui. Quanto maior essa diferença de concentração, mais energia tem o fluxo, ou seja, maior o fluxo de moléculas. Se você não tem diferença de concentração, o fluxo é zero. O que é diferente aqui da nossa analogia é que a energia gravitacional, evidentemente, você só pode ir para baixo. E aqui eu posso ir para os dois lados. Se eu inverter o gradiente de concentração, eu vou inverter a direção do fluxo. Tá? Então a fonte de energia aqui é essa diferença de concentração. Então, eu posso agora transformar, então, eu vejo que energia que concentração é energia. Então eu posso entender concentração como energia potencial química micra. Tá? E esse gradiente de energia potencial química que origina a força química que gera o fluxo J de alguma molécula S. Tá? Então como que eu transformo uma unidade de concentração, uma unidade química, em energia? Por essa fórmula aqui do meio.
tá? Então micra é igual a micra padrão, que é energia alquímica, potencial de química dissoluta a 1 molar, mais RT/Ln da concentração da substância, tá? Então vocês estão vendo que a gente entender a energia padrão é meio complicado, porque você tem que saber se essa energia padrão, esse micra zero, tá? Mas a única coisa que eu estou fazendo aqui é multiplicando concentração, o logaritmo da concentração, perdão, pela constante de gases, que vai me dar as unidades, e a temperatura em graus Kelvin, tá? Que é a energia, tá? Então, esse que é o potencial químico de um soluto. É a energia derivada da concentração de soluto. Agora, isso que é interessante. Eu posso tranquilamente saber diferenças de energias de potencial químico entre dois solutos. Tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, a situação de ter uma concentração mod em A do que em B. Eu sei essas concentrações, eu só subtraio a energia potencial química de um pelo outro. E nota aquela energia potencial química padrão some, que eu vou subtrair uma da outra, que ela é igual dos dois lados. Tá? E a resultante dessa equação está aqui em verde, RT Ln, logaritmo natural, tá? Da concentração da substância do lado B sobre o do lado A. Isso vai me dar o fluxo, a energia potencial química para mover uma molécula de soluto, um soluto de A para B. Tá? Então, o grande conceito que eu quero que vocês entendam aqui, que concentração é energia, né? Energia potencial química. E o que move a difusão é a diferença de energia potencial química entre dois solutos, tá? Entre duas soluções de solutos. Tá? Então, evidentemente, que se eles têm a mesma concentração, eu não vou ter diferença de energia potencial química, porque o logaritmo, vou ter a mesma valor de concentrações dos dois lados, então o valor vai ser 1 da divisão entre os dois, e o logaritmo de 1 é 0. Tá? Então fica claro agora porque se não há diferença de concentração, não há fluxo. Tá? Bom, e se o soluto tiver uma carga? Se for um íon, né? Isso é importante porque a gente vai falar muito de íons. Tá? Os íons são o principal soluto do nosso plasma, é o sódio, e do nosso citoplasma é o potássio. Então, todos os dois têm carga. Então, esse é influenciado não só pela diferença de concentração, mas também pela diferença de potencial elétrico. Então, a gente tem que pôr essa unidade, esse fator elétrico aqui, que é ZFVM. O que é Z? A valência do íon, F a constante de Faraday, e VM a diferença, o potencial elétrico daquele lado. Tá? Você tem que considerar o potencial químico e o potencial elétrico. É a mesma coisa, o potencial elétrico absoluto a gente não sabe, mas a gente sabe a diferença de potencial elétrico entre os dois lados. Tá? E, biologicamente, por que isso é importante? Porque as células, a membrana celular, né, das células vivas, tem uma diferença de potencial elétrico entre o lado intracelular e o lado extracelular. A gente vai falar disso na próxima aula. Então, esse conceito agora, que eu vou falar aqui para vocês, é muito importante para entender como que as células geram uma diferença de potencial elétrico através da membrana celular. Eu vou jogar esse conceito aqui, essa equação, a próxima equação é muito importante para entender bem o que a gente vai falar na próxima aula de bioeletrogênese. Tá? Bom, então quando a gente joga a diferença de potencial elétrico, a gente fica com essa equação aqui, RT, Ln da concentração em B sobre a concentração de A, mais EF, a diferença de potencial elétrico de B sobre A. Como eu disse, como aquele Mi padrão é difícil de talvez quase impossível de medir, a gente não consegue medir potencial elétrico do meio intracelular, mas consegue medir a diferença. Tá? Então eu posso saber a diferença entre B e A, e agora eu posso saber a energia potencial eletroquímica para se mover um íon de A para B, porque agora eu estou jogando também a energia elétrica. Então dá para notar que agora não é apenas a diferença de concentração. Eu tenho duas forças, uma força química e uma força elétrica, e uma pode cancelar a outra. Eu posso ter uma situação que a força química que puxa o íon de um lado para o outro é o oposto da força elétrica que expele ele desse lado. Tá? Então eu posso ter uma situação de equilíbrio eletroquímico onde as concentrações vão ser diferentes de um lado do outro, e eu vou estar no equilíbrio. Tá? Se a diferença de potencial elétrico for 0, tudo bem, vai valer a força química. Mas se eu tenho uma diferença de potencial elétrico, e isso é o que acontece
nas membranas biológicas, eu vou ter uma força que também vai influenciar o movimento desse íon, tá certo? Então aqui está mostrando a situação de equilíbrio eletroquímico, onde a força elétrica, tá, em vermelho, é o oposto da força química, igual e oposta à força química em verde. Então, nessa situação, eu não ia ter fluxo desse íon através da membrana, mesmo tendo mais íon do lado A do que do lado B, porque eu teria uma força oposta. Muito bom. E como que a gente sabe? Como que a gente calcula essa força? Como que eu vou saber matematicamente com essa força? Então, eu vou reorganizar aquela equação e vai me dar isso aqui. Essa equação que a gente está vendo aqui é aquela equação do slide anterior que é organizada. Essa equação é muito importante para bioeletrogênese, que é a equação de Nernst, tá? Que me diz o potencial de equilíbrio eletroquímico de um determinado íon. Tá? Então, a equação de Nernst está mostrada aqui, é igual potencial de equilíbrio eletroquímico de um específico é menos RT, então as constantes de gases vezes temperatura, sobre Z, F, valência do íon sobre a constante vária. Então a parte química em cima, a parte elétrica embaixo, vezes logaritmo natural da concentração interna sobre externa. Em alguns livros vocês vão ver essa equação como RTZF e LN de C externa sobre C interna. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Quando você coloca C externa, né, CO sobre CI, você tira aquele sinal negativo. Você vai ver dos dois jeitos, não faz diferença, tá bom? Essa equação parece complicada, mas ela é muito simples. Perdão. Por quê? A grande variável aqui é a diferença de concentração. R é constante, F é constante, só me dá unidade. Temperatura, isso também vai trabalhar com temperatura constante, e Z é a valência. A valência para cada íon tem uma valência. Então, sódio mais 1, potássio mais 1, cloreto menos 1, cálcio mais 2. Tá? Então, a gente pode simplificar isso ainda mais e convertendo aquele logaritmo natural para log da base 10, vai ficar um pouco mais fácil. A equação de Nernst fica simplificada desse jeito. Tá? Que o potencial eletroquímico de íon é igual a menos 61 mV, já estou dando aqui a unidade sobre Z log de C interno sobre C externo. Tá certo? Essa equação de Nernst é fundamental para se entender bioeletrogênese. Então, é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá certo? Essa equação de Nernst. E ela diz uma coisa muito simples. Tá? Qual que é o potencial elétrico que sobrepõe, né, que contrabalança a força química de íon, e você vai alcançar esse equilíbrio eletroquímico. Ou seja, no potencial X eu não vou ter fluxo de íons nessa diferença de concentrações. A gente vai ver isso com mais clareza, acho que aqui agora e na próxima aula de bioeletrogênese. Tá? E é claro também o seguinte, se a diferença se não haver diferença de concentração, CI sobre C0 é 1, log de 1 é 0, esse potencial é 0. Tá? Então, o potencial do equilíbrio vai ser 0 mV. Tá? Então, vamos. Isso a gente pode medir, gente. A gente pode medir isso. Não é apenas uma coisa teórica. A gente pode medir esse potencial. Aqui está uma situação que a gente pode criar experimentalmente. Tem uma maneira um pouco mais fácil de fazer, que é um pouco diferente. Tá? Que é você impedir que o íon passe para o outro lado. Então, nessa situação, vamos supor, eu tenho aqui uma cuba com 150 milimolar de cloreto de potássio de um lado, lado 1, e 4 milimolar do lado 2. Isso mimetiza a célula. O lado 2 seria um extracelular, o lado 1 um intracelular. Tá? E essa membraninha só passa cátions. Ou seja, por exemplo, posso pegar um papel celofane, alguns papéis têm poros muito pequenos que passam íons, conseguem passar íons e tal. Mas, e algumas moléculas pequenas, etc. Porém, eu posso carregar com alguma molécula carregada, eu posso dissolver uma molécula carregada nesse papel, por exemplo, uma molécula com carga negativa, e os ânions não vão conseguir atravessar porque vão ser repelidos. Tá? Mas os cátions passam de boa. Então, numa membrana permeável apenas ao cátion, eu vou ter aqui uma diferença de concentração de cloreto de potássio do lado esquerdo, lado 1, em relação ao lado 2. Por difusão, os dois vão tender de lado 1 para lado 2. Porém, o cloreto não vai. Ele não consegue, fisicamente, ele não consegue passar essa barreira. O potássio passa. Mas olha uma coisa interessante. Quando o potássio passa, ele cria uma divisão de carga. Você vai ter mais carga positiva desse lado 2 que do lado 1. Isso é muito instável, isso não acontece. Tá? Então, todas as soluções biológicas, esse é outro conceito importante, são eletroneutras. Então, à medida que esse potássio vai, essa própria carga dele expulsa ele de volta. Ele cria um campo elétrico
impede dele ir. Tá? Então, na prática, isso não vai ter movimento. Não vai haver fluxo difusional de potássio. Tá? Se a gente fosse olhar a membraninha aqui, a gente está vendo nessa parte da direita, o que acontece é que eu vou ter mais potássio perto da membrana do lado 2 e mais cloreto perto da membrana do lado 1. Ou seja, é como se o cloreto quisesse ir para o lado 2, por difusão, mas não consegue ir porque ele não tem como passar aquele poro. E o potássio, ele quer ficar ali do lado 2. Ele quer sair do lado 2 que está positivo, mas não consegue. Tá? Mas, globalmente, você não tem diferença de concentração. Bom, então se você impedir o fluxo difusional, tem que ter uma força oposta. Essa força é elétrica. A gente pode medir. Vocês estão vendo aqui que tem um fio conectado aqui na minha cuba, e eu coloquei esse fio no medidor de tensão, e ele deu 94 milivolts de diferença do lado 2 em relação ao lado 1. Ou seja, o lado 2 ficou positivo. Por isso que o potássio não quer ficar ali. Não quer ficar ali porque está 94 milivolts positivo. Então, esse é uma situação de equilíbrio eletroquímico, fluxo nulo, e eu criei apenas impedindo o ânion de se movimentar para o outro lado, criei uma diferença potencial elétrica, ou seja, eu criei energia, não criei na verdade, não se cria energia, eu transformei isso em energia, tá? Isso é muito importante. Então eu criei aqui uma pilha, uma bateriazinha. Posso fazer o oposto, eu posso impedir agora o potássio, eu posso colocar uma membrana concátil, né, carregá-la positivamente. E agora é a mesma coisa, o cloreto vai por difusão e ele tende a se autorrepelir, cria um campo elétrico que impede ele de fluir. Eu vou ter uma situação de equilíbrio eletroquímico e agora eu vou ter, em vez de 94, menos 94. Por quê? Porque eu só inverti a ordem, tá? Só inverti o sinal naquela equação de Nernst. Aqui eu tinha valência positiva, agora eu tenho valência negativa. Então agora eu tenho menos 94 milivolts que está repelindo o cloreto. Tá? E é evidente que se a membrana passa os dois, eu não vou ter diferença de potencial eletroquímico, eu vou ter fluxo agora difusional líquido de cloreto de potássio para o lado 2, não vou medir, como vocês podem ver aqui, diferença de potencial elétrico, e vou chegar no equilíbrio químico, eventualmente, em algum momento, onde a equação, as concentrações dos dois lados vão ser iguais. Tá? Então, para eu ter essa diferença potencial, eu tenho que impedir o íon de se movimentar. Se eu não impeço esse íon de se movimentar, eu não tenho diferença potencial. Eu estou começando a entender agora esse conceito do equilíbrio eletroquímico, como que eu posso criar uma diferença de potencial elétrico apenas trabalhando com a seletividade iônica desses íons, tá bom? Então, esse conceito, a gente vai, esse conceito de equilíbrio eletroquímico, eu não vou voltar a ele nessa aula, nas próximas duas apresentações que vocês vão ver, mas a gente vai voltar na próxima aula de eletrogênicos e eletrogênesis, ele é fundamental. Quem está começando a ver aqui, como que a gente pode criar, através de uma membrana, uma diferença de potencial, mexendo apenas com diferenças de concentrações e diferenças de permeabilidade. Então,